Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não. Meu microfone. Agora sim. Tudo bem, gente? Boa noite, a paz do Senhor. Que bom que a gente está aqui. Quarta-feira estamos começando um pouquinho atrasado hoje, mas tá tudo no controle do Senhor, né? Ele é fiel, Ele é bom, Ele sabe todas as coisas. E eu tenho certeza que vai ser tremendo. Como sempre, eu tenho certeza que seu coração vai ser preenchido, fortalecido, transformado, curado com tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Hoje eu estou aqui com a presença do pastor Rafael Guimarães, a sua esposa está ali, né? Seja bem-vindo, viu? Ele vai trazer a palavra, vai ser uma bênção, tenho certeza. E eu quero que você fique aí conosco, que você apresente ao Senhor as suas causas, as suas razões. Fala, Deus, fala comigo, porque o mesmo Espírito que está aqui, Ele entra na sua casa, Ele está aí no seu lar. Se você estiver num leito de hospital, se você estiver no trânsito, o Senhor, Ele fala conosco, né? O Senhor, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Só basta achar um coração que abra para Ele entrar, que um ouvido, né, que esteja atento para realmente reter
a palavra, guardar, porque aí Ele fala, Ele transforma e Ele faz grandes coisas na sua vida. Vamos orar então? Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pelo dia de hoje, pelos grandes livramentos, por todas as transformações que o Senhor tem nos feito viver. Obrigada, Senhor, pela cura, pela libertação, pelas restaurações, Pai, diárias que o Senhor faz em cada vida, Pai. Obrigada por essa noite, ao qual o Senhor preparou para falar mais uma vez ao nosso coração. Cada família que está aí conectada conosco, ou que vai ouvir mais tarde, que o Senhor possa fazer aquilo que te apraz, Senhor, porque Tu sabes como trabalhar, meu Deus. Toma um pastor que vai ministrar, usa ele poderosamente, abençoa sua casa, sua família, seus projetos, abençoa, meu Senhor, com toda sorte de bênçãos, Pai. Abençoa aqui o Ebert, abençoa a TV Shalom, abençoa o programa, minha vida, abençoa nossas vidas, Pai, porque nós sem Ti não podemos fazer nada, meu Senhor, mas contigo nós somos mais que vencedores e podemos todas as coisas. E é nessa fé, Senhor, é nessa certeza que eu entrego ao Senhor esse programa nessa noite, e que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que coisa boa. Gente, eu não vou falar nada, vou deixar ele falar tudo aqui. Que você seja atento, né, com seus ouvidos, para escutar aquilo que o Senhor tem para falar através do pastor. Primeira vez que ele vem aqui no programa, ele já veio na TV Shalom, mas não no programa. Então é uma honra, viu? Ter o pastor aqui, eu tenho certeza que ele carrega, né? Carrega a presença, carrega a palavra, e é isso que importa. Fica à vontade, viu? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aproveitando esta oportunidade que Deus tem nos concedido aqui nessa noite, eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, abra sua Bíblia. Tem Deus uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Em Mateus, é um texto conhecido, Mateus 14, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos para a nossa aqui breve meditação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Patrick, da pastora Cristiane, que são amigos de longas datas. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando essa família, ao ministério a qual Deus nos confiou, a toda a diretoria do programa. Deus em Cristo possa continuar vos abençoando e também vos prosperando. É uma honra poder estar aqui pela primeira vez nesse programa e louvando a Deus por tudo que tem feito. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero ler Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 26. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 26, diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou, e algumas traduções clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Como eu já disse a princípio, é um texto extremamente conhecido, mas de grande valia para nós nessa noite de hoje. É a palavra que Deus colocou, centrou no nosso coração. E
ao vermos o texto bíblico e começarmos a analisar, logo nós vamos analisar que aqui está ocorrendo algumas lições. Jesus nos ensina algumas lições. Nós vamos ver que o momento em que Jesus faz este milagre, a Bíblia vai nos relatar que é o período da quarta vigília da noite. E a quarta vigília da noite dá-se então no período das 3 da manhã às 6 da manhã. Na verdade é uma madrugada, é o início de um dia. Porém, se nós olharmos atentamente ao ocorrido, nós vamos olhar algumas horas antes do ocorrido deste milagre a qual Jesus anda por cima das águas, e nós vamos ver que Jesus está numa outra margem, pregando a palavra, e é interrompido no meio da mensagem, no meio do sermão. Jesus ele é interrompido por alguém que porta uma mensagem, e a mensagem, na verdade, é uma má notícia. A notícia da morte de João Batista. O texto diz que Jesus, quando recebe essa má notícia, o texto é claro, que Jesus entra dentro de um barco com seus discípulos e vai para outra margem. Porém, o texto diz que aquelas pessoas que tinham ouvido a mensagem que Cristo estava pregando, acompanha ele. Porém, o texto diz que quando Jesus chega do outro lado, Jesus chegando do outro lado, a Bíblia vai nos relatar que aquela multidão está novamente ali, esperando Jesus, porque Jesus tinha uma palavra a eles. O texto diz que Jesus, quando recebe a notícia, Jesus entra dentro do barco. Na verdade, a notícia é que João Batista acabou de ser assassinado por mando de Herodes. Jesus se entristece, a Bíblia diz que o coração se fica angustiado, e mesmo assim, depois de tudo que ouviu, Jesus passa para outra margem, aquela multidão está ali, e o texto diz que mesmo assim, mesmo de luto, mesmo triste, Jesus ele vai continuar pregando, continuar exercendo o seu ministério da pregação. E um texto paralelo a este diz que foi um dos dias que Jesus mais pregou, foi um dos dias que Jesus mais curou, mesmo estando de luto. E a lição que é a primeira lição, a lição que Jesus nos passa aqui, é uma lição que, na verdade, não tão somente tem dias bons, mas também tem dias maus. Porém, nesses dias maus, nós não podemos recuar. Nesses dias maus, nós não podemos abaixar a cabeça. Jesus está de luto, Jesus está triste, Jesus está com o coração quebrantado, contrito, triste. Porém, mesmo assim, está pregando, está abraçando, está exercendo o seu ministério. Tem dias nas nossas vidas que nós estamos assim como tristes, não querendo fazer, tristes, não querendo trabalhar para a obra de Deus, mas mesmo assim nós temos que fazer. Às vezes a gente se depara, e isso já aconteceu comigo, certamente aconteceu com você, aquele dia que você fala, não quero ir, não vou fazer, mas mesmo assim arruma força e faz. É aí que parece que as coisas começam a fluir, aí começa a ser gerado. Eu quero nessa noite, nessa primeira lição que eu aprendo, já profetizar na sua vida. Você não vai parar em meio às suas dificuldades, você não vai parar em meio ao luto que ocorreu. Veio para te ensinar, para você aprender com as coisas que nossos olhos estão vendo, mas tem coisas melhores vindo da mão de Deus. Entenda uma coisa, Jesus prega, mas mesmo assim de luto, Jesus continua pregando, ensinando, falando, curando. E o texto diz que se
finda o dia, já é a tarde daquele dia. O texto diz que Jesus então multiplica pães e peixes, 5 pães, 2 peixes, dá de comer à multidão, porém ainda o luto está nele. Jesus, o texto diz que despede a multidão, fala para os seus discípulos: passe para o outro lado. E ele próprio, o próprio Jesus, ele vai para o monte orar. O texto diz que aqueles discípulos que entram dentro do barco para atravessar para outra margem, o texto diz que o mar, o vento, começa a castigar o barco. E eles estão a ir a pique. É um texto extremamente conhecido. O texto diz que eles estão a ir a pique, já é 3 da manhã, das 3 às 6, a 4ª vigília da noite. O texto diz que Jesus então vem por cima das águas, vem para os socorrer, vem para os ajudar. E o texto diz que eles gritam e gritam com medo, porque pensavam que era um fantasma. O texto diz assim que Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O texto diz que Jesus então fala para Pedro: Pedro, vem. Pedro andando por cima das águas. O texto diz que Pedro andando por cima das águas, ele vai ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E esse medo vai fazer com que Pedro afunde. E Pedro novamente vai gritar. E é isso que eu quero nessa noite falar para alguém que nos ouve aqui. Pedro grita. Pedro vai gritar: Senhor, salva-me. Há alguns gritos que me chamam a atenção na Bíblia Sagrada, porque na verdade esse grito de Pedro nos revela, nos traz que Pedro estava sentindo medo e por isso gritou. Porque na verdade o medo expressa o grito. E o texto diz que Pedro, sentindo medo, Pedro grita, e gritando, grita: Senhor, salva-me. E Jesus, logo estendendo a mão, levanta Pedro. Porém, há alguns gritos na Bíblia Sagrada que me chamam a atenção, pastora Cristiane, porque a Bíblia diz que José grita na casa. Na verdade, José grita dentro do palácio e perante os seus irmãos. Isso em Gênesis capítulo 45. Esse grito de José também expressa algo, porque se nós olharmos a história de José, nós vamos ver que José, ele vai ter algumas oportunidades de gritar, porém não grita. O texto diz que José tem um sonho, todos nós conhecemos, é vendido pelos seus irmãos, é vendido os ismaelitas para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, José vai para a prisão, e em nenhum momento José grita. José agora ele é levantado governador do Egito. José, quando está sendo governante do Egito, o texto diz que José vai revelar alguns sonhos, o sonho de Faraó. E o texto diz que logo depois da revelação, ocorre alguns anos, e os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E é nesse período que os irmãos de José voltam, na verdade vão para o Egito para procurar comida. E isso faz 17 anos que José, ele não vê os seus irmãos e nem os seus irmãos o vê. Porém, José vê os seus irmãos, os reconhece. Porém, os seus irmãos não o reconheceram. O texto vai nos dizer assim que José reconhece os seus irmãos e fala aos seus serviçais. Leva aquele povo ali para uma sala. Gênesis 45. Leva aquele povo para uma sala. E dentro da sala, José vai olhar para eles e vai dizer: eu sou José. E a Bíblia nos diz que José grita que nos corredores do palácio ouvem o grito de José. O texto diz que José grita. José teve algumas oportunidades de gritar durante a vida, porém não gritou. Agora grita, e esse grito de José é um grito de liberdade, é um grito de cadeias quebradas, é um grito de correntes quebradas. Pessoas que eu vejo nos dias atuais, pastora Cristiane, pessoas que eu vejo nos dias atuais que estão
presas no seu passado e não tiveram a oportunidade de gritar e para essas correntes e cadeias quebrarem. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para alguém que nos assiste, para alguém que nos vê. Deus nos trouxe nessa noite, nessa quarta-feira, levantou você para você assistir este vídeo, para assistir essa gravação, para nos ouvir e te dizer: é tempo de gritar para as cadeias quebrarem. Nós olhamos a vida de José e José grita e as cadeias quebram. Tem pessoas que estão presas no passado e não evoluíram para o presente, para o futuro, e é isso que nós temos que entendermos que nós precisamos tomar uma posição, precisamos gritar, nos posicionar. Ontem eu estava assistindo a live das mulheres posicionadas e isso veio na minha mente. O que veio na minha mente? A gente tem que se posicionar para enfrentarmos o tempo presente e nos alinharmos para um futuro de bênção que Deus tem preparado para nós. É isso que eu profetizo na sua vida. Se posicione, se levante, porque Deus tem já traçado planos grandes para a sua vida. Outro grito que eu vejo é o grito de Josué e os seus liderados. Josué está de frente da muralha de Jericó e o texto vai nos dizer que Deus vai dar uma ordem a Josué. E a ordem é: durante 6 dias, uma volta durante cada dia. No 7º dia, 7 voltas. E na última volta, vocês enchem o pulmão e grita com grande grita. O texto diz que quando eles gritam na última volta do 7º dia, na 13ª volta do 7º dia, Josué e o seu povo, quando eles gritam, as muralhas caem. Você está entendendo que Josué grita e a muralha cai? É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: enquanto você grita, eu faço as muralhas caírem. É Deus dizendo para alguém nessa noite: vai gritando, vai se levantando, vai marchando, vai gritando, porque Deus vai lhe dar vitória. É preciso gritar. Eu falo de outro grito, e o último grito que eu falo é o grito da cruz. Jesus está pendurado no alto Gólgota, na cruz da caveira, na cruz do meio, no monte da caveira. A Bíblia nos diz que ele vai dar um grito. O grito está consumado, tetelestai. Quando ele grita, o texto nos diz que o véu do templo, a cortina do templo, ela rasga de baixo para cima, trazendo salvação ao homem. Se Jesus gritou na cruz, nós temos que gritar, porque o grito nos traz socorro. Pedro, nós estamos encerrando, mas entenda isso que eu quero te dizer. Pedro aqui está gritando: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. Pedro está falando normal? Lógico que não, porque na verdade quem está em aperto não fala educadamente. Quem está na agonia das águas e sendo afundada, fortes ondas, o vento forte, não está falando educadamente não, irmão. Ele está gritando, ele está berrando, como diz o mineiro. Ele está gritando porque ele entende que quem está na frente dele pode o socorrer. É Deus que diz para você nessa noite que nos ouve: vai gritando, porque tem socorro do céu chegando para a sua vida. Eu quero profetizar nessa noite, eu quero profetizar na autoridade de Deus para alguém aqui nessa noite que vai gritar e socorro vai chegar. Tem pessoas que estão precisando de uma urgência, tem pessoas que estão precisando de um socorro urgente, do Deus do já se manifeste, entre com providência, e é isso que Deus tem para você nessa noite. Grita, porque você grita e tem socorro do alto. Os céus estão se movendo em seu favor.
vai gritando na sua casa, vai gritando perante a sua família. A Bíblia vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então entenda, é tempo de clamar, é tempo de gritar. Nós estamos vivendo os últimos dias, os dias derradeiros deste ano. Nós estamos vivendo o limiar do ano de 2024. Então talvez para alguém esse ano não foi bom. Talvez para alguém esse ano não foi como você planejou no dia 1º. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Hoje é dia 18 de dezembro. Faltam 13 dias para o ano acabar. E eu vim profetizar na noite de hoje para você que nos ouve, que Deus nesses 13 dias pode mudar o quadro, pode solucionar o problema, pode entrar com provisão, pode entrar com... É Deus dizendo para alguém: tem milagre de Deus chegando para você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você feche os teus olhos aí aonde você está. Eu quero que você nessa noite pense como que foi o teu ano, como que tem sido os teus dias. Este é o último programa, pastora Cristiane? Ainda tem mais programa? Tem dia 25 e dia 1º. Já virou. Dia 25. Esse é o penúltimo programa do ano. E eu quero profetizar ainda na sua vida que esses dias, por esses dias, Deus vai manifestar a sua glória sobre ti. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração. Porque Deus não nos trouxe aqui em vão. Você abriu o celular, o tablet, o iPhone, não foi em vão estar acompanhando aqui nós nessa noite. E não tem sido em vão. Eu tenho certeza que por esses dias Deus tem milagre para você. Os céus estão se movendo. Tem coisas para acontecer. Tem vitórias para acontecer. Como já foi falado aqui, grite. Porque através do seu grito cadeias podem se quebrar. Através do grito que você dá, do posicionamento seu, de você se levantar. Certa feita Deus falou para o profeta Ezequiel: coloca-te de pé e eu falarei contigo. Posicionamento. Se posiciona. Porque não é de qualquer jeito que Deus vai lhe dar a bênção. Se posicione. Se levante. Atente os teus ouvidos. Seja sensível. Seja sensível àquilo que Deus tem feito. Deus tem se manifestado de algumas formas em nosso meio. E uma delas é a sensibilidade que a gente tem que ter com Deus. Abraão, quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, o texto diz que Abraão primeiro é sensível à voz de Deus e ouve. E isso que Deus quer de nós nesses últimos tempos. Sensibilidade. Seja sensível à voz do Espírito. Se o Espírito falar para você parar, pare. Se o Espírito falar para você prosseguir, prossiga. Não desobedeça. Como eu já disse aqui, que tem pessoas que estão vivendo travadas e presas no seu passado. E na verdade, pastora Cristiane, o tempo atual que nós temos vivido é um tempo de doenças, que uma das maiores doenças do século 21 é a depressão. E a depressão é algo que tem fulminado muitas pessoas, acabado com muitas vidas. Eu conheço pessoas que teve na depressão e o que elas queriam era ficar presas. A depressão é coisas do passado, porque não tratou coisas do passado, pendências do passado, feridas do passado. Eu tenho acompanhado esse programa e tenho ouvido psicólogas falar a respeito disso.
que nós temos que tratar coisas do passado, que nós possamos vencer, superar. Deus não te chamou para ficar preso. Deus te deu liberdade. Eu creio que nessa noite é uma noite de libertação. É uma noite de cadeias quebradas, de correntes quebradas. É uma noite que você vai se levantar. Essa palavra vem como ânimo para nós. Eu estava estudando essa palavra hoje à tarde e Deus ministrou essa palavra no meu coração. Ânimo para enfrentar, ânimo para prosseguir. Não se prenda a palavras que você já ouviu, que te feriu. Tem pessoas feridas que não conseguem evoluir, pessoas que têm marcas que ficaram no passado, que não conseguiram mais avançar, prosperar, não cresceram dali para cá. Então que nessa noite você se posicione, porque Deus tem grandes coisas para te dar. Pedro, e eu me encerro aqui. Pedro, se não grita, ele afunda. Pedro, e eu repito para você, se não grita, Pedro afunda. Pedro grita e Jesus o socorre. Nós temos o maior psicólogo, que é Jesus, o maior de todos. Jesus vai te socorrer. Jesus vai te estender a mão. Jesus vai te ajudar. Feche os teus olhos aonde você está. Em ato de fé, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no precioso nome de Jesus, o teu Filho, que nós te glorificamos. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Pai, nós ouvimos aqui a tua voz, a tua palavra. Sentimos aqui a sua presença neste lugar. Querendo em primeiro lugar te agradecer pela rica oportunidade. Agradecer a Deus pela vida da pastora Cristiane, pastor Patrick, toda esta família que são amigos. Que o Senhor Pai possa abençoá-los, prosperá-los, preservá-los. Continuar, Deus, dando crescimento ao ministério. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir a este programa, que a tua mão possa estar estendida a este lugar, a essa TV e a TV Shalom. Que a mão do Senhor esteja estendida a este lugar. Pai, eu quero te pedir também para pessoas que têm nos ouvido, têm nos assistido nessa noite e têm recebido essa porção da tua palavra. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de gritar, de ser sensível, de se posicionar, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, alcança lares agora, alcança famílias agora, alcança mães que estão clamando por filhos, filhos que estão clamando pelos pais. Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir nesta hora, pessoas que estão presas e presas no passado, porque não souberam gritar na hora certa, não souberam pedir socorro na hora certa. Pai, em nome de Jesus, visita pessoas agora que estão precisando de uma urgência, que estão precisando de um escape, de uma porta aberta. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir nesta hora, que a tua mão os alcance, que a tua graça os alcance nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome na beleza da tua santidade, porque nós acreditamos piamente na palavra que foi falada e ministrada. Pai, seja o teu nome adorado para sempre. É o que nós te pedimos nessa hora, e te agradecendo, crendo
no milagre que pessoas vão alcançar, no milagre que pessoas vão receber. É no precioso nome de Jesus que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo possa continuar vos abençoando. Pastor Cristiano, foi uma honra poder estar com vocês aqui. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, toda a casa, toda a família, em nome de Jesus. Ô, glória, que bênção. Pena que é rápido, né, gente? Meu Deus, muito rápido. Mas é assim mesmo, assim, o programa passa assim, né? E essa palavra, só comentando rapidinho, tremenda, porque o gritar é pedir socorro, né? De alguma forma. José, quando ele falou de José, o grito era tipo assim, libertador, mas ao mesmo tempo era como se ele, tudo que ele guardou, né? A vida toda ali, toda a angústia, ele falou de José, guardou aqui no meu coração isso, toda decepção, frustração, toda tristeza, todo desânimo de ter passado, por mais que Deus tenha prosperado ele, Deus prosperou, porque Deus independe das pessoas para prosperar a sua vida, independe do que te fazem, né? O que ele tem com você, ele vai fazer, acabou, né, pastor? São 17 anos. Fala aqui. José, são 17 anos de frustração, de perdas, de percas, da ausência da família. E isso que me chama a atenção na vida de José é porque aos 13, aos 14 aproximadamente, é lançado dentro de um poço, pensando que é uma brincadeira, pensando que é algo dos seus irmãos. Logo depois do poço é vendido pelos seus irmãos, por causa de simplesmente de um sonho. Simplesmente por causa de um sonho. Um sonho que veio e ele simplesmente passou a revelação que Deus tinha dado para ele, o que ele seria no futuro. Então são 17 anos de tristeza, de frustração, de perdas, de decepção com a sua família, porque na verdade, como um adolescente ainda, eu imagino que José ainda iria pensar: meu pai Jacó podia procurar-me, mas não procurou. Então são 17 anos. E aquele grito de Gênesis 45 que José dá é um grito de quebra de cadeias, de correntes, porque sabia José que aquele momento era o momento de se expressar perante os seus irmãos e dizer: eu sou José. E isso que ele disse: eu sou José, o vosso irmão. E o que ele está falando aqui, que está vindo no meu coração, é que do pai, né? Ele não sabia o que tinha acontecido lá nos bastidores. Ele sabia que ele foi vendido, mas ele não viu os irmãos matando lá o animal, manchando de sangue, né? Entregando para o pai, dizendo que ele morreu. Ele foi vendido. E o que aconteceu lá nos bastidores, ele não sabia. Até então, né? Ele sabia sim, que ele foi jogado, que ele foi enviado, que ele foi preso injustamente. Tanta coisa aconteceu e que luta que esse homem passou, né? E ele não sabia o resultado da família dele. Do pai, por exemplo, você falou aí do pai. Meu pai podia ter me procurado. Mal ele sabia que o pai achava que ele tinha morrido e estava sofrendo também. Então, assim, o grito, né? Então, esse grito é um grito de, sabe, libertação, tudo, socorro. E também, como você falou, de cadeias, né? Sendo quebradas. E é muito importante, tem pessoas que não falam. Agora, falar de falar mesmo, rapidinho. Tem pessoas que não falam, não se expõem, não compartilham, não pedem socorro, não pedem ajuda. Não, fica ali naquela, guardando, vai ficando oprimido, vai achando que Deus abandonou. São pessoas introspectivas, que não expressam, sofrem, mas não expressam sofrimento. Então essas pessoas, infelizmente, são pessoas que sofrem e têm um grande, na verdade, elas têm um grande, para ficar em depressão. Essas pessoas que são introspectivas, porque não sofrem sozinhas. Essas pessoas que sofrem sozinhas são as piores, porque aquele que sofre e logo já grita, logo já vem ajuda. Eu conheço pessoas que me ajudam e rápido a gente ajudou.
estou precisando disso, estou com carência disso. Você vai e ajuda. Tem outras pessoas que dizem, eu já ouvi muito isso, irmão Rafael, pastor Rafael, eu preciso me libertar, eu sou pendente ao alcoolismo. Jovens, tem jovens que estão rumo ao pecado, mas estão gritando por ajuda. E essas pessoas recebem ajuda. Outras que não gritam, infelizmente não recebem. E estão propícias a viver uma vida inteira da depressão. Então que Deus possa ter misericórdia e te despertar, te posicionar para você gritar, porque certamente, se Deus, é porque na verdade a gente fica pensando assim, mas tem muitas pessoas que não gritam por timidez. Sim. Pessoas que não gritam porque às vezes pessoas que não gritam porque às vezes até gritou há um tempo, mas a ajuda que veio a expôs. E quando O que acontece? expõe, ela aí fica mais. Então, na verdade, não tenha vergonha, grite, porque Deus vai te dar escape e socorro, porque do alto vem o nosso socorro. É isso. Interessante, muito, muito, muito legal essa palavra. E eu gostei dessa, porque essa palavra ela é pregada, eu mesmo já ministrei várias vezes, mas a gente nunca fala disso, né? O grito. Então eu gosto muito quando a mensagem é assim, diferente, né? Que o Senhor traz a revelação mesmo de algo que acontece, mas que a gente passa meio que batido. E Pedro, voltando agora para Pedro, ele ia afundar, né? Como o pastor falou aqui, ele ia afundar. E ele falou, Jesus, socorre-me, né? Me ajuda, enfim. Ele começou a chamar a atenção de Jesus. E Jesus nunca vai desamparar ninguém. Pode ser a pior pessoa do mundo. Hoje de tarde eu estava refletindo, né, em algo que todas as pessoas da Bíblia... Eu até gravei um vídeo lá cantando. Falei, gente, eu não sei cantar, mas ele sabia que a pessoa ia falhar. Davi, você acha que quando Davi falhou, Deus não já sabia que ele ia falhar? Todos eles, né, quando eles erraram, fizeram alguma coisa, Deus já sabia. Pedro que ia negar, o Senhor, nada é oculto, nada é surpresa para Deus. Ele sabe todas as coisas. É a presciência de Deus. Deus sabe de antemão. Deus sabe de antemão. E se Pedro não grita, como eu já disse, se Pedro não grita, ele afunda. Se nós não gritarmos, a gente afunda. Porque por mais que o Senhor te conheça e saiba, a Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já sabe, mas Ele também quer que você clame, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus, Ele quer que você clame, que você grite, que você peça ajuda, peça socorro, para Ele e para as pessoas ao seu redor. Eu sei que o pastor falou algo aqui que é verdade. Tem gente que quando pede socorro, às vezes é exposto. Infelizmente, nem todas as pessoas que estão ao nosso lado realmente querem nos ajudar. Mas o que eu te dou de conselho, né? Eu creio que você daria o mesmo. Pergunta ao Senhor, Senhor, quem eu posso contar nessa situação? Né? Para quem eu posso contar a minha situação? Né? O meu problema, às vezes um problema no lar mesmo, né? No casamento, a pessoa não quer expor. Ou com os filhos. Quantas pessoas passam e aí passam caladas, sendo que poderia ter uma ajuda. Uma ajuda de intercessão, uma ajuda de aconselhamento, qualquer ajuda, gente, é muito bem-vinda. E o Senhor usa pessoas para nos ajudar. Então, ouça o que o pastor pregou hoje, grite, né? Peça socorro. Você que está precisando, não fica mais calado, peça socorro já hoje. Peça ajuda, seja em que área for, né? Peça, Deus me socorre, me ajuda. Ou se não, peça para o Senhor, Senhor, levanta pessoas ao meu redor aqui que possam ser sensíveis ao que eu estou passando, ao que eu estou vivendo, porque eu tenho certeza que Deus inclina, né, os corações também. Porque às vezes você não quer chegar lá e pedir, peça ao Senhor então que incline o coração ao seu favor, Ele vai fazer. Porque Deus não quer que você pereça. Como Pedro não pereceu, como José não pereceu, como nenhum deles na Bíblia pereceu, né? Todos eles, a mão do Senhor foi estendida. As pessoas só não têm ajuda quando elas desistem. Porque quando elas desistem, né? Se elas desistem, o Senhor deu livre-arbítrio para a gente. Você tem vontade, você tem poder de escolha, de decisão. Ele não força. Lógico que o Espírito, a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai estar sempre aí ao seu redor, dentro de você, enfim.
O Espírito Santo está sempre trabalhando. Mas, se sobretudo, e no final das contas, você continuar fechando a porta, ele não vai invadir, né? Ele não invadiu. Saul, por exemplo, Deus fez a obra toda, no final ele não quis fazer o que Deus queria e acabou. O que ele podia fazer? O que o Senhor podia fazer? E acabou sendo rejeitado por Deus. Acabou isso, no final foi rejeitado, perdeu o reinado, tudo que ele tinha medo ele perdeu. Só por quê? Porque ele não abriu o coração, ele não se esvaziou para deixar Deus fazer na vida dele, né? Ele quis, enfim, já sai um pouco desse contexto, mas só para dizer que Deus só não ajuda quem não quer ser ajudado. Mas todas as pessoas que precisam e querem ajuda, o Senhor está pronto, né, para socorrer. Ele não lança ninguém embora, né, de mãos vazias, né? Ele não lança fora. Se você estiver ali precisando de Deus, ele é bom. Porque, afinal, né, pensando bem, ele que morreu por nós. Então, assim, ele sabe qual foi a dor e o sacrifício. Ele sabe qual foi o preço pago, né? Vamos usar assim esse termo. Então, não foi um preço barato. Não foi ouro nem prata. Foi um preço de sangue. Então, ele sabe o valor que você tem. Que as pessoas da sua casa têm, né? Que cada um de nós tem. Por isso é tão importante. Por isso você tem valor, por isso você é importante para o Senhor. Então não deixa de ouvir o que o pastor falou aqui. Palavra tremenda, vai ficar gravada aí no Facebook, no Instagram, né? Mais tarde também no YouTube. E você compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez você conheça alguém que não está tendo coragem de pedir ajuda. Você sabe, mas a pessoa não tem coragem. Então você compartilha com ela, porque vai como uma flecha naquele coração, né? A mensagem. Deus, aí a pessoa fala, nossa, eu abri a internet, Deus falou comigo. É mais ou menos assim. Vai como flecha ali, porque é na hora certa, para a pessoa certa. Amém? É isso aí. Que bom. Pena que a gente tem que acabar, né? Glória a Deus. Pena que a gente tem que acabar. Então nós vamos encerrando. Obrigada mais uma vez, viu? Pela sua presença, pela sua esposa que está ali. Que Deus abençoe vocês mais e mais, abundantemente. Continue usando Deus, né? Poderosamente, porque é bom ser usado pelo Senhor, né? É bom ser instrumento do Senhor, ser ferramenta. Mesmo com as nossas limitações, Ele nos encontra na brecha e nos usa, amém? E você que está aí conosco, semana que vem é o último programa, como ele falou, né? Dia 25. É dia 25, né? Semana que vem já, gente, já é Natal. E nós temos uma mensagem para o seu coração. Então, continua conosco. Ano que vem, agora, vamos virar o ano. Vamos fazer 5 anos aqui na TV Shalom, que bênção. E glória a Deus por tudo, porque vidas têm sido alcançadas, têm sido libertas, a gente ouve testemunho, eu recebo bastante mensagem, né? As pessoas mandam, às vezes no particular, tanto pedindo oração, como contando alguma coisa, como contando testemunho de alguém que ministrou, e aí Deus falou, enfim. E é muito bom, é para isso mesmo que é o programa, para que edifique a sua vida, para o Senhor entrar aí, né, na sua casa, que é o seu coração, e fazer uma grande obra. Ou completar aquela que ele já começou. Que é assim, né? Deus trabalha a cada dia. Amém? Vamos dar tchau então, pastor? O pastor já orou, não vou orar de novo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E te dê um final de ano de muita paz, né? De muita tranquilidade, de muita presença. Não se esqueça de Jesus, Ele é o centro, Ele tem que ser o centro de tudo. De muita comunhão, de muita unidade, né? De prosperidade também aí no seu lar, em todas as áreas. Que o Senhor esteja presente, que quando Ele está presente, as coisas são diferentes. Deus abençoe você, sua família. Tchau, tchau e até semana que vem, se o Senhor nos permitir. Deus, eu sei que não sou merecedor de estar perante a Ti, Senhor. Minhas orações não são dignas da Tua atenção. Deus, mas venho me humilhar. Eu quero Te lembrar que um dia eu Te chamei de Pai. Preciso sentir de novo aquele amor. Preciso sentir de novo a
que tu me amas como no primeiro amor. Filha, eu te aceito, em meus braços te acolho, eu te dou